Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Na comunicação, conflitos. Vamos trabalhar sobre a capacidade de comunicar, né? Isso, então é isso. Vamos estar falando sobre esses conflitos e, meu Deus, quando tem isso dentro de uma empresa, meu irmão, e aí começa um atravessando o outro, e aí é problema, né, Douglas? Queria que você já trouxesse, a gente já nos introduzisse então a esse assunto hoje. Com certeza, cara, esse assunto é um assunto tão importante, né? Que há pesquisas aí espalhadas pelo mundo afora que tratam a comunicação como um grande problema do século, né? Meu Deus. Dentro das organizações. Esse é um tema realmente bastante importante. Nós vamos gastar aí um pouquinho de tempo a cada semana. Normalmente a gente vai trocando as temáticas, mas de propósito, nós preferimos investir um pouquinho mais de tempo. Vamos ter uma série falando sobre assuntos ligados à comunicação. E hoje, quando nós escolhemos tratar desse assunto, né, ou seja, a capacidade que eu preciso ter para comunicar, que vai gerar, né, diminuição de ruídos e evitar aqueles conflitos naturais do diálogo, da comunicação entre pessoas. Hoje eu separei, como sempre, né, temos aqui a nossa estratégia de trazer um texto bíblico, um texto base para o nosso bate-papo, e eu hoje quero convidar o nosso ouvinte para ir lá para Provérbios. Nós sabemos que o livro de Provérbios ele tem uma característica muito prática e pragmática. Em geral, um versículo do livro de um capítulo do livro de Provérbios pode falar em si só uma mensagem única. Obviamente o contexto de Provérbios é um contexto de uma liderança, de um rei, né, que escreve a respeito de sabedoria. E ele vai então ali elencando mensagens de sabedoria, frases de sabedoria que podem ser aplicadas no nosso dia a dia até hoje. Eu mesmo tenho tido o hábito de regularmente, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, quando as crianças eram menores, a gente fazia isso com mais frequência, né? O livro de Provérbios tem 31 dias, então a gente escolhia tem 31 capítulos, então a gente escolhia em geral um mês de 31 dias e lia o livro de Provérbios um capítulo por dia. Existem aí muitos livros, materiais, comentários, né, sobre os provérbios, e eles têm sido uma ferramenta muito útil para comunicar conosco sabedoria vinda de Deus. E muitas dessas aplicações podem ser levadas para o nosso contexto do mundo do trabalho. Então hoje eu quero ir lá para Provérbios capítulo 18, nós vamos ver um texto assim específico que queremos tratar, que está lá no versículo 13, mas eu quero fazer você dar uma olhada em alguns versículos salteados ali do capítulo 18, e o primeiro, que é o versículo 1, diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita o bom senso. Em outra versão, mais antiga, mais tradicional, ela diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Ou seja, né, aquele que vive sozinho, que não se comunica com as pessoas, que não desenvolve a habilidade de se relacionar e naturalmente de se comunicar, acaba rejeitando o processo de aprendizado e de aplicação do bom senso. Ele continua, versículo 2, dizendo: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Talvez você conheça, eu conheço várias pessoas que elas simplesmente abrem a boca porque acham que têm o direito de falar, né? Ou seja, elas acreditam mesmo que elas têm o direito de simplesmente falar qualquer coisa. Nós sabemos que, obviamente, todos nós devemos ter liberdade de expressão, né? Espaço de fala, seja na nossa família, seja nas nossas organizações,
na nossa igreja, na sociedade, na nossa convivência com outras pessoas. Eu não estou aqui, de forma alguma, minorando ou dizendo que as pessoas não podem se expressar, nada disso. O que eu estou tentando trazer aqui à luz da palavra é que a Bíblia diz que aquele que é tolo não se interessa por sabedoria. O texto, na outra versão, diz: o tolo não tem prazer na sabedoria. Na versão mais atualizada diz: o tolo não se interessa pelo entendimento, ou seja, aquela sabedoria que traz compreensão sobre algo, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Ou seja, aquela pessoa que eu falo mesmo, eu digo o que eu quero, é problema do outro se ele não me entendeu, e ele esquece um princípio fundamental das relações e, particularmente, o princípio fundamental da comunicação. A comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. Nós precisamos desse conceito muito claro na nossa mente. No mundo do trabalho, isso é ainda muito mais intenso. O capítulo 18 de Provérbios continua trazendo, lá no versículo 6, por exemplo, diz assim: os lábios do tolo entram na contenda, a sua boca brada, grita por açoites. A outra versão diz: as palavras do tolo o envolvem em brigas, ele pede para receber uma surra, trazendo a ideia de que aquele que fala como tolo e expressa de qualquer maneira a sua opinião, sem respeitar o próximo, sem refletir naquilo que vai falar, naquilo que vai comunicar, produz um efeito colateral nele mesmo, né? Ele pede para receber uma surra. E ele continua, né, o capítulo inteiro, e eu quero provocar você, né, nosso ouvinte aí, a ler esse texto inteiro, ler o capítulo 18 inteiro. Procure ler em versões mais tradicionais, em versões mais contemporâneas. Isso vai ajudar você a ter uma dimensão do que cada palavra especificamente quer dizer. Indo para o versículo 13, ele diz assim, no versículo 13, né? Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Na outra versão diz: o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a sua vergonha. Ou seja, parece que o estulto é aquele que vai fazer as coisas sem se preparar, sem se organizar, sem tomar conhecimento de fatos que permitam que ele pratique a sua fala com base em algo concreto. Então hoje nós vamos nos concentrar no versículo 13, ele é o versículo base da nossa linha de raciocínio, né? Ou seja, falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Eu vou continuar um pouquinho aqui no texto, antes da conclusão, para a gente ir para as nossas perguntas e respostas, porque o capítulo 18 é lindo, repleto de ensinamentos, né? O 14 continua dizendo assim: o espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar um espírito abatido? A consequência de uma comunicação mal feita, feita de forma tola, feita de forma precipitada, sem conhecer os fatos, gera enfermidade nas pessoas. Aquele grupo que está ali no meio daquela convivência, lidando com alguém com esse tipo de comportamento, que a gente costuma dizer, né? Sai do estômago para a boca, né? Não passa pelo cérebro, não tem uma análise, não tem uma avaliação, é simplesmente do estômago. Eu senti e eu falei, do estômago para a boca. O risco de a gente ter no nosso time gente assim é que eu posso estar enfermando
o corpo e enfermando o time. Um espírito correto, o Espírito Santo de Deus, ele pode nos sustentar quando a gente está no meio de uma enfermidade. Mas não tem como você se sustentar, porque o seu espírito estará abatido quando alguém tem uma atitude insensata e vergonhosa de simplesmente falar do estômago para a boca sem refletir nada. Então, se você que está aí nos ouve, né, ou que nos ouvirá em algum desses podcasts que você vai encontrar, se você tem essa natureza, né, de simplesmente fala o que dá na telha, como diziam os antigos, fala o que vem na mente, reflita sobre isso, leia esse capítulo 18 de Provérbios, avalie se de fato não faz sentido você ser um pouquinho mais zeloso, cuidadoso. O capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 18, continua dizendo: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. As portas, olha o que o 16 continua dizendo, as portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Presente não é só necessariamente um objeto. Me perdoem, hoje eu estou um pouco rouco, então vou tomando aqui um pouquinho de água, né? As portas, quando se abrem por conta dos presentes, não é só necessariamente aquele objeto físico, né? Um presente que eu posso dar a alguém, por exemplo, é a minha capacidade de escuta. Eu posso ser aquela pessoa que ouve as outras, e à medida que eu ouço alguém, as portas do conhecimento se abrem, as portas dos negócios se abrem, as portas dos relacionamentos se abrem. Por quê? Porque eu me relaciono com essa capacidade de ouvir aquilo que está acontecendo. Quando eu ouço, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu emito as minhas opiniões, eu me comunico de forma relevante. E aí, o que o versículo 16 diz é: essa habilidade, esse conjunto vai me dar acesso a pessoas importantes. Sabe por que muitas vezes os nossos negócios não são tão bem sucedidos quanto a gente gostaria? Talvez porque a gente não desenvolveu a habilidade, a competência de ter uma capacidade de escutar ativamente, de ser um bom ouvinte. A Bíblia fala que a gente deve ser ouvinte, mas também praticante. Mas para ser praticante, precisa ser ouvinte. A gente precisa desse ciclo virtuoso. Eu escuto, aprendo, emito minhas opiniões, pratico. Escuto, aprendo, emito opiniões e pratico, né? Então isso vai dar a qualquer pessoa, qualquer líder, uma habilidade, uma capacidade de levar para dentro da sua organização uma capacidade de comunicar ainda melhor. E a consequência disso que colheremos os resultados de uma boa comunicação. Ou seja, a gente sabe que esses provérbios que a gente acabou de ler, né? Eles têm uma tremenda capacidade de comunicar. Eu comecei dizendo isso. O livro de Provérbios, ele nos ensina muitas coisas, às vezes, num versículo solto. Como é o caso aqui do 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Eu acredito que qualquer um de nós aqui é capaz de compreender a mensagem específica desse versículo. Ou seja, o livro de Provérbios tem uma tremenda capacidade de comunicar de forma verdadeira, prática e literal, de forma simples e direta. Pode ser que apenas um versículo diga muito ao seu coração. Eu, de novo, reforço, vale a pena você ler o livro de Provérbios 2, 3, 4 vezes por ano. Isso vai inspirar seu coração, vai te dar sabedoria, né? E vai te ajudar no processo de entender
e desenvolver essa habilidade de um lado, buscar a sabedoria, que era o objetivo de Salomão, de Davi, e, ao mesmo tempo, vai te dar a capacidade de melhorar o seu processo de comunicação. Muitos de nós somos, às vezes, prolixos, né, na nossa comunicação. Nós, latinos especialmente, cremos e nos comportamos quando estamos nos diálogos, muitas vezes de forma prolixa. A gente, às vezes, é longo nas nossas exposições, porque a gente acredita, e às vezes isso é inconsciente, que se a gente explicar mais uma vez e mais uma vez, se a gente falar mais uma vez de forma mais simples, o nosso time vai entender melhor. Então, eu tenho vários amigos nos Estados Unidos, né, e amigos brasileiros, americanos, e eles sempre dizem o seguinte, né, o brasileiro, ele tem essa característica de, ele conta o que ele quer contar, no final daquela exposição ele diz assim, então, para concluir, aí ele explica tudo de novo. Por quê? Porque ele talvez não esteja convencido de que o seu ouvinte, aquele interlocutor na comunicação, foi capaz de compreender aquilo que eu comuniquei da primeira vez. Por isso, as reuniões são mais longas, os tratamentos de assuntos são muito mais longos, e nós, às vezes, nesse processo de sermos mais longos, perdemos o foco da comunicação. E aí o que os europeus, alguns, né, alemães e tal, e americanos, normalmente comentam você explicou tanto que perdeu o foco. E nós pensamos, não, eu expliquei melhor porque eu acho que ele não entendeu bem. Ao invés de a gente explicar, por exemplo, uma única vez e no final perguntar, tá tudo claro? Se tiver alguma dúvida, me procura. A gente reexplica, e alguns, uma habilidade ainda maior, né, de se alongar nas comunicações, ele explica uma terceira, uma quarta vez. Isso, então, pode ser talvez uma das coisas que atrapalhem a comunicação. Ao invés de eu elaborar antes tudo que eu quero falar, pensar, refletir sobre aquilo, nós latinos também temos uma habilidade de improvisar a comunicação. Muitas vezes nós entramos numa reunião, entramos numa conversa, né, entramos num debate, num feedback, sem nos prepararmos com a devida antecedência, sem refletir aquilo que eu deveria comunicar. Quem sabe até treinar na frente do espelho aquilo que eu quero comunicar. Para nós, os latinos em geral, talvez a gente esteja dizendo assim, mas isso aí é muito mecânico, isso não é espontâneo. É verdade, talvez a gente seja muito espontâneo e muito mais até do que precisava em alguns casos, no limite do exagero da espontaneidade. E talvez a gente não precise ser como um americano, um alemão, um europeu em geral, que é muito mais pragmático e talvez até simplista na comunicação. Mas talvez um meio termo equilibrado permita que a gente reflita, avalie, treine minimamente para que a nossa comunicação seja eficaz numa única e primeira vez. A comunicação, ela é uma arte e provavelmente o maior desafio da humanidade. Há técnicas por aí, né, professores, né, que ensinam ferramentas de comunicação, existem mentores, coaches, que ensinam essa técnica, ensinam como eu posso fazer isso, né? Então, essas técnicas existem. Talvez, se você se sente um pouco como eu relatei aqui, né? Nesse quadro do que está sempre prolixo, busque apoio, busque orientação técnica, né? Busque um método para te aperfeiçoar nesse processo, porque certamente assim você vai ver uma comunicação que, apesar de ser um dos temas mais apontados nas organizações, que precisam de melhoria, que precisam de
um olhar para o desenvolvimento, né? Você com certeza contribuirá não só para a sua própria comunicação, mas também para ajudar aqueles que cercam você, treinando essas pessoas. A sua organização, ela precisa desenvolver uma forma própria. O jeito de comunicar na empresa A não é necessariamente igual ao da empresa B. Então, se você é um liderado ou é um executivo e você saiu da empresa A e foi para a empresa B, na empresa A, aquele fundador, aqueles líderes que estão ali, desenvolveram, né, uma cultura de comunicação, desenvolveram uma forma toda particular, própria, de comunicar. Se você sai da sua organização e vai para uma outra, e você tenta comunicar da forma como a outra comunicava, vai ter um problema de comunicação, de fato. Então, nosso desafio quando a gente chega numa organização, e aí eu falo mais para aqueles que são executivos, né, profissionais, do que para aqueles empresários. E talvez aquele empresário, ele não vai sair da sua organização para outra. Mas há empresários que têm, né, empreendedores que têm 2 negócios. E cada um deles precisa de um modelo de comunicação adequado para o seu negócio. E aí eu posso depois ali discorrer um pouquinho mais ali nas perguntas e respostas a respeito, né, um pouco desse assunto das formas ou das características e particularidades da comunicação entre negócios distintos, né? Aí a gente vai observar obstáculos que existem entre pessoas. A gente começa então a poder desenvolver, se a gente está atento para isso, essa habilidade, essa capacidade de ouvir, porque eu comunico melhor quanto melhor eu sou capaz de ouvir. A escuta ativa me torna um melhor comunicador. E qual é a história da escuta ativa, né? É aquela escuta importante, que eu dou atenção ou exclusiva ou dedicada àquele comunicador, àquele interlocutor que está fazendo uma comunicação comigo, né? Eu me interesso por aquele conteúdo, eu tento observar as nuances daquilo que está sendo comunicado, para que eu possa então entender a comunicação, atingir um modelo, né, um ápice da comunicação, que é poder devolver ao meu interlocutor uma resposta adequada àquela demanda que foi comunicada. Então eu encerro aqui essa primeira etapa, né, essa parte mais de a gente entender, né, que a palavra de Deus já nos exorta amplamente em muitos outros textos. Hoje eu escolhi Provérbios, capítulo 18, mas nós temos N outros textos que nos exortam, que nos apontam, que nos ensinam, né, que a escuta e a comunicação são parceiros inseparáveis. Que aquele líder que é capaz de escutar será capaz de comunicar melhor. Aquele líder que se importa, que tem uma escuta ativa, será capaz de entregar uma resposta àquela comunicação com mais eficiência. De modo que eu paro por aqui, Welber, para a gente ouvir as perguntas aí, né, dos nossos queridos e poder compartilhar um pouco mais as necessidades de cada um. Maravilha. Bom, são 10h35. Depois, se você também quiser enviar aí a tua pergunta, teu comentário, a gente também pode passar para o Dongley, né? Então, aqui no 11-9-3003-0316. Dongley, como evitar que a falta de comunicação ou a comunicação mal feita cause burburinhos dentro de uma empresa? Será que consegue, hein? Cara, fantástica essa pergunta, né? Uma comunicação mal feita, como diz o provérbio popular, né? As palavras soltas não voltam atrás. O que significa? Você pode, numa ventania, juntar papéis. Eles caíram, eles se espalharam. Com paciência, você pode voltar e juntar os papéis. As palavras não. Quando você
solta uma palavra, você já liberou ela ao vento. E aí é impossível recolher. Por isso que a comunicação precisa ser planejada. Essa história latino-americana da espontaneidade muitas vezes nos trai. E sabe o que é pior, Welber? É que a gente está vivendo o mundo da hiperconectividade. Nós estamos vivendo na era da comunicação digital, das redes sociais. De modo que se você, por exemplo, agora, o que eu estou falando aqui vai ficar registrado, vai para a página, alguém pode gravar um pedaço, colocar num post. O que está dito, está dito. O que vai acontecer é que, se eu sou alguém humilde, talvez, né, quando eu solto uma expressão que foi mal alocada, mal colocada, eu vou ter um trabalho gigantesco para voltar em múltiplos ambientes conectados e explicar que o que eu disse não era o que eu queria dizer. De modo que hoje nós precisamos ser ainda mais prudentes. Imagine que você reúne seus colaboradores para dar uma comunicação. Você não tem como saber se o seu colaborador está com o celular no bolso gravando o que você está dizendo. Você não tem como saber se ele está filmando o que você está dizendo. Quantas e quantas vezes nós somos pegos aí nas redes sociais com declarações bombásticas de líderes que disseram algo num ambiente supostamente privado e que alguém gravou e vazou aquela comunicação. Sabe aquela história do segredo com mais do que uma pessoa? Não tem, né? Segredo com mais do que uma pessoa não existe. Por mais que a gente possa dizer, não, eu tenho palavra, eu sou um crente. Na hora que você compartilhou, você tomou o risco de fazer com que aquilo se torne conhecido. Graças a Deus, a maioria dos cristãos não é fofoqueiro. E aquilo que você conversa com o seu pastor, com o líder, com um amigo, na sua família, fica ali naquele ambiente. Mas, meu irmão, você não pode garantir que 100% das pessoas terão o mesmo comportamento. De modo que você não pode garantir, então, que não haverá um vazamento ou uma fofoca. Por isso, é cada vez mais importante que você se prepare para comunicar, né? A falta de comunicação, então, diferentemente da comunicação mal feita, a comunicação mal feita gera esse estrago que a gente falou. Palavra dita, o vento leva, difícil de corrigir. Então, planeje e pense melhor. A falta de comunicação é um outro problema, tão grave como a comunicação mal feita, porque, como a gente já disse aqui muitas vezes, não existe lugar desocupado. Não existe não comunicação. Não comunicar, comunicou. Não dizer, disse. Agora, disse o quê? Talvez disse algo que eu não gostaria de ter dito. Talvez disse algo que o momento era inoportuno. Talvez disse algo sem dizer que comunicou algo que eu não gostaria de comunicar. Eu vou trazer aqui um paralelo positivo da não comunicação, eu boto aqui entre aspas, né? Uma vez o Billy Graham disse uma frase muito célebre, né? Que todo mundo conhece. Ele diz o seguinte: pregue o evangelho, se preciso, fale. Olha o que o Billy Graham está nos ensinando sobre comunicação e sobre não comunicação, ou comunicação não verbal, porque nós acreditamos que a única forma, muita gente acredita que a única forma de comunicar é falando. E muito da comunicação acontece no campo não verbal. Fazendo então esse paralelo com o Billy Graham, o que ele estava dizendo é que a sua vida, que as suas expressões não verbais, que o seu comportamento, que tudo isso pregue o evangelho. Quando você precisar, aí você complementa falando. Então, quando nós estamos nas nossas organizações, um
um ambiente de trabalho desorganizado, sujo, bagunçado, sem ordem, mesmo que eu queira dizer verbalmente, pessoal, nós precisamos organizar e limpar o nosso ambiente de trabalho. Eu pergunto, o que vai comunicar com mais intensidade? Aquilo que eu disse ou aquilo que eu vejo ao longo dos meses, dos dias, das semanas? A mesa do líder é uma bagunça, mas ele diz para todo mundo, temos que organizar. Ele vai no chão de fábrica e diz para as pessoas, organizem esses materiais aqui, organiza a matéria-prima lá no estoque. Eu vou lá no ponto de venda e falo para o meu colaborador, organiza a vitrine. Aí ele chega lá no meu escritório e aquilo está virado de cabeça para baixo. A minha pergunta é, será que você acha que você está comunicando? Ou mesmo que você não fale nada para o cara, né? Ou para as pessoas, organize isso, organize aquilo. Se a sua mesa, seu escritório, seu lugar de trabalho é uma desordem, aquelas pessoas que trabalham ali acreditarão que você está comunicando desordem. Não pensa que, o que eu disse vale mais. Não. A comunicação, ela acontece num contexto muito mais amplo. Então, Welber, voltando aqui e finalizando essa pergunta, né? Eu evito que os burburinhos aconteçam quando eu comunico de forma intencional e eu vivo aquilo que eu comunico. Se eu quero comunicar respeito na minha organização, seja você o primeiro a respeitar as pessoas. Se eu comunico lucro na minha organização, seja o primeiro a cuidar dos custos. Se eu comunico clientes são importantes, quando você atender uma ligação, falar com um cliente, trate ele com respeito na frente dos seus funcionários. Quando você estiver dentro da empresa, não fale mal dos seus clientes. Esse cliente é muito chato, ele é muito exigente. Como que você vai querer que o seu time acredite que o cliente é importante? Então, o melhor jeito de não ter o burburinho ou a comunicação não compreendida é que eu viva aquilo que eu comunico. E isso acontece todo o tempo, todo dia, em todas as organizações, sejam elas de qualquer que seja a natureza. Você precisa ser exemplo. Comunicação, então, resumindo, é exemplo. A minha vida comunica muito. E aí depois a gente pode explorar um pouquinho a comunicação formal, a comunicação informal, para poder ampliar essa percepção. Muito bem, Dongley. Já tem uma outra perguntinha aqui que está dizendo o seguinte: é comum que as pessoas no ambiente de trabalho se sintam ofendidas com algo que o dono do negócio fale ou peça a elas? Por exemplo, como evitar a mágoa e conseguir transmitir que aquela informação é importante? Cara, legal, muito legal. E de novo, isso vai voltar para o princípio base da comunicação. O que a comunicação é conceitualmente, né, ou tecnicamente? Comunicação é a relação verbal ou não verbal entre duas pessoas que usam um canal para comunicar e precisam de um feedback para garantir que a mensagem transmitida foi compreendida pela parte receptora. Um emissor, um receptor, um canal, um feedback para compreender a mensagem transmitida. Bom, talvez tenha até definições mais modernas sobre isso, mas eu gosto muito dessa porque ela é simples de a gente entender. Então, por que a gente vê alguém ofendido com alguém, seja ele o dono ou o líder,
ali no mundo do trabalho? Provavelmente porque uma dessas partes da comunicação falhou. O emissor pode ter falhado ao emitir a mensagem, o receptor pode ter falhado ao ouvir a mensagem, o canal pelo qual eu comuniquei a mensagem pode não ter sido mais eficiente, e eu, como receptor, posso não ter buscado feedback, eu como emissor posso não ter buscado feedback do receptor para saber como é que ele se sentiu com aquilo. Então a gente precisa observar esse ambiente, esse ecossistema, e olhar então para cada parte dele e entender por que alguém ficou ofendido. Será que a maneira como eu expressei a mensagem foi agressiva? Essa pode ser uma forma para que alguém se sinta magoado, chateado, ofendido. Será que o meu receptor está num daqueles dias que, se você falar bom dia para ele, ele vai se sentir ofendido? Eu preciso então refletir que, antes de comunicar alguma coisa, eu preciso entender como que o meu receptor está, para saber qual é o canal melhor e mais adequado e a forma como eu vou construir a mensagem para poder enviar para ele, para poder resultar em uma compreensão, em um feedback favorável, né? Como é que eu posso então evitar essa mágoa, essa ofensa, ou no limite essa má comunicação que gerou toda essa consequência? Porque veja, as pessoas podem ficar magoadas, né? A gente não vive a vida sem uma experiência de mágoa, de frustração, de ofensa. Isso é parte da vida. Aliás, Jesus disse: não, no mundo a gente seria afligido, né? E eu posso ser afligido num processo de comunicação, mas Jesus falou: bom ânimo, porque é possível a gente superar todas essas coisas. Então, como é que eu posso construir um processo que evita isso? Primeiro, se eu sou o emissor, né, da comunicação, eu devo conhecer as pessoas com quem eu vou me comunicar. Eu devo entender como é que ela está. Eu preciso me importar com ela o suficiente ao ponto de saber como ela está hoje, para que a comunicação aconteça melhor. Talvez alguém aí que tem menos habilidades, né, com pessoas, que é um pouco menos dado a essa história do relacionamento, possa pensar assim: bom, se eu fizer isso que o Dongley está falando, durante o meu dia inteiro eu não vou fazer nada. Não é verdade. A prática tem mostrado que quanto mais a gente se dedica a conhecer o próximo, tanto mais ágil é a nossa comunicação, tanto mais eficaz é a mensagem. Ou seja, quanto mais eu conheço meu time, quanto mais eu conheço meu interlocutor, quanto mais eu entendo o jeito com que aquela pessoa recebe as suas mensagens, quanto mais eficaz será a comunicação, quanto menos tempo eu perderei, seja comunicando, seja corrigindo os problemas gerados pela má comunicação. Então, quando eu olho para esse contexto, né, das ofensas, quando eu olho para o contexto da mágoa ou da falta de compreensão, em geral, o que eu tenho observado é que eles acontecem em ambientes onde as pessoas não estão preocupadas genuinamente umas com as outras, aonde as pessoas estão vivendo o famoso cada um por si, e em alguns casos até achando que é Deus por todos, né? Em outros casos nem isso, né? É cada um por si e dane-se mesmo. Mas naqueles casos em que a gente vê que o time se preocupa em estabelecer um alto nível de relacionamento, em que as pessoas se preocupam como as pessoas estão, umas com as outras, sabe aquela coisa de chegar no dia a dia lá no seu escritório, na fábrica, na organização, na loja, onde quer que seja, e você se interessar pelo outro
e ter aquele primeiro contato, né? Onde a gente pode saber como é que foi sua noite, como é que foi seu final de semana, como é que você está, como é que estão as coisas na sua casa. Aqueles 5 minutos que fazem com que você possa fazer uma leitura daquela pessoa que trabalha ao seu lado e que você, muitas vezes, passa o dia, as semanas, os meses do lado dela e você não se importa, de fato, em saber como é que ela está ou como é que ela é, quem é aquela pessoa, como ela pensa, quais são as características que ela tem. E aí, na hora que você vai se comunicar com ela, você se surpreende porque ela não entendeu. Você se surpreende porque ela ficou ofendida. Mas você não investiu nenhum minuto para conhecer melhor aquele seu interlocutor. Eu avanço mais nessa pergunta, trazendo um exemplo prático das áreas de vendas. O pessoal da área de vendas, provavelmente, nas organizações, é o grupo que melhor aprendeu sobre esse tema, né? Por quê? Porque a vida deles é de comunicar. Ele precisa comunicar um produto, um serviço, uma venda, um projeto. Ele precisa comunicar o tempo todo. As pessoas mais bem-sucedidas no ambiente de vendas são aquelas que estudam o comportamento dos seus clientes, que leem a respeito das pessoas com quem eles se relacionam, que entram no seu LinkedIn, que entram nas suas páginas sociais e procuram saber como é que elas se comportam, como elas são. Não no sentido pior da palavra do stalker, né? Ou seja, bisbilhotar a vida dos outros. Não, mas no melhor sentido desse comportamento, em que eu tô genuinamente interessado em saber os interesses, os gostos, as preferências, a forma como aquela pessoa é, como ela se comporta, como é que ela é na família, como é que ela é no ambiente. Naturalmente, o que isso faz? Faz com que a empatia com o outro seja maior. Naturalmente, quando o nível de empatia aumenta entre duas pessoas, a comunicação tende a fluir com mais naturalidade. E mesmo quando ela não flui, em um relacionamento de empatia, há uma generosidade muito maior e o interlocutor vai ter liberdade para dizer: não entendi o que você quis dizer. Olha, me senti ofendido com isso que você disse. E o que vai acontecer naquela comunicação? As pessoas terão a oportunidade de corrigir na mesma hora, não gerando a raiz de amargura que vai criando um distanciamento, um afastamento entre as pessoas. De modo que eu concluo aqui, então, né, essa pergunta, dizendo: olha, você vai evitar que haja problemas de comunicação, mágoa no ambiente de trabalho, pessoas ofendidas, clientes insatisfeitos, quando você se importar com as pessoas e conseguir desenvolver o mínimo de investimento de tempo em conhecer como cada pessoa funciona. Eu sempre costumo brincar que uma pessoa, ela é, do ponto de vista da compreensão, do estudo, semelhante a uma máquina. Você precisa saber qual botão você aperta para que a máquina faça uma operação e não outra operação. Se você apertar o botão errado, a máquina vai fazer o que você não quer. As pessoas têm botões invisíveis. Quanto melhor eu conheço elas, mais eu sei aonde apertar cada botão para que aquela pessoa possa responder da maneira como eu gostaria, ou eu preciso, ou como a circunstância e a situação demanda. É isso aí, Welber. Vamos para a próxima. Maravilha. Então vamos lá, vamos para mais uma pergunta aqui na Rede 316. A pergunta é a seguinte: Dongley, você acha que é preciso padronizar o tipo de comunicação dentro do negócio? Aí tem uma outra aqui também, Dongley. Ou quanto mais informal, melhor? Como a comunicação pode fluir de forma natural sem perder a importância? Na verdade, são 3 perguntas aí, né? Mas elas estão conectadas, né? Eu acho que exatamente. São interligadas. Vamos lá, vamos para a primeira parte. Eu entendi aqui como é que eu posso padronizar. Eu diria o seguinte:
Algumas comunicações são padronizáveis, por exemplo, aquelas que eu coloco um cartaz no banheiro dizendo, por exemplo, apague a luz antes de sair. Ou quando eu digo uso consciente da água. Essa pode ser uma comunicação padronizável. Ela é uma comunicação não verbal que quer, ao longo do tempo, dizer a mesma coisa. Porém, olha que interessante, há estudos aí do comportamento humano que dizem que quando você mantém o mesmo formato de comunicação, mesmo layout, mesma cor, por longos períodos, a comunicação para aquele grupo perdeu a sua eficácia. Ou seja, as pessoas vão ver aquele cartaz colado na parede e ele já não diz mais nada. As pessoas batem o olho e observam aquilo como parte do mobiliário. De modo que, o que é inteligente ser feito? Então você tem lá, vou usar o exemplo aqui da luz da água. Ao sair do ambiente, apague a luz. Nesse mês eu imprimi aquele cartaz vermelho, né? Coloquei lá papel branco, letras vermelhas. Mês que vem, ou daqui a 2 meses, troca, a frase pode ser a mesma, troca o papel, em vez de ser branco com vermelho, imprima num papel amarelo com as letras azuis. E aí já mudou a comunicação, percebe? A comunicação mudou, sendo que a frase é a mesma, mas a percepção de comunicação mudou. As cores comunicam, o formato comunica, o tipo da letra comunica, a frequência com que eu troco comunica. Então, posso ter comunicação padronizada? Posso, mas seja criativo, não deixe que o cérebro do seu receptor assimile e aquilo não comunique nunca mais nada. Então, essa primeira parte da padronização, eu creio que sim, há comunicações padronizáveis, mas que precisam ser trocadas e layoutadas periodicamente. Do ponto de vista de algumas comunicações, elas são impossíveis de padronizar. Eu vou fazer um comunicado para a empresa de que nós estamos abrindo uma nova filial. Bom, se é a primeira vez, não teve nenhuma outra filial, eu não tenho nem o que padronizar, porque é a primeira vez. Agora eu vou abrir uma segunda filial. A segunda filial não é igual à primeira. Talvez ela tenha demandas distintas, né? E mesmo, por exemplo, franquias que são super padronizadas, talvez na comunicação que uma marca dessas de franquia faça para o mercado de São Paulo seja diferente do que, ou da forma como ele comunica para o mercado de Fortaleza. Às vezes é a mesma abertura de uma franquia, né? Ou seja, não engesse a comunicação acreditando que você vai poder sempre dizer a mesma coisa e aquilo vai ser eficiente. Bom, a segunda fala era sobre formalidade, né? Ou informalidade. Quanto mais formal ou informal, se é melhor ou pior. Existem momentos em que a comunicação precisa ser super formal. Uma experiência muito difícil, por exemplo, é o falecimento de um fundador. Esse episódio, ele precisa ser comunicado não só para dentro como para fora, de uma maneira mais formal, né? Mais litúrgica, com palavras até mais rebuscadas, mais tradicionais. Mas, vamos lá, se eu tenho um comediante que faleceu, será que eu poderia fazer uma comunicação de falecimento um pouco mais despojada do que, por exemplo, o do presidente de uma empresa? Talvez eu possa ter uma comunicação mais despojada. Não quer dizer que ela seja menos formal, ela só é mais despojada. Vamos supor que eu tenha, estou fazendo então aqui a comunicação de um time de futebol que acabou de ser campeão. Provavelmente eu vou ter lá um jogador
fazendo parte desse processo de comunicação, e esse jogador pode ser uma daquelas pessoas simples que às vezes não tem um português muito elaborado, né? Mas ele vai comunicar com muito entusiasmo, de maneira informal, aquilo que é mais importante. A gente é campeão. E assim eu devo olhar sempre para cada circunstância do meu negócio e do público com quem eu me comunico e entender quanto mais formal ou menos formal eu posso ser. Então, qual é a melhor comunicação e que flui de forma mais natural, né? Eu acho que era a terceira pergunta. E que, ao mesmo tempo, não perde a importância. É aquela que foi pensada de forma antecipada, que foi trabalhada conforme o interlocutor que vai receber a comunicação e o canal que eu vou utilizar para comunicar. Quanto melhor eu preparo e penso nisso, tanto melhor será a relevância da comunicação, tanto mais natural será, mesmo que o natural seja comunicar de maneira formal. Não existe essa história de que porque é uma comunicação natural, ela precisa ser informal. Uma comunicação natural, foi feita naturalmente, ela pode ser até mais, ela pode ter um tom de formalidade, mas ela é natural porque eu me preparei com antecedência. Eu falei naturalmente, fluiu naturalmente. Se eu vou comunicar algo mais formal, eu sou um comunicador que tem que ter essas características. Imagine um comunicador tipo Jerry Lewis, tipo, sei lá, né, vamos pensar aqui, né, nos comediantes em geral, sendo convidado para dar a notícia da morte de um presidente de um país. Me parece que não combina uma coisa com a outra, né? Nós podemos até tentar, mas isso produzirá um efeito colateral péssimo. Então, tudo vai depender da maneira como eu construo esse ecossistema da comunicação. Mas é possível, sim, padronizar algumas comunicações, é possível, sim, trabalhar de forma formal ou menos formal e informal em algumas comunicações, e ela sempre deve fluir de forma natural, porque eu escolhi o interlocutor adequado, o canal adequado, e eu me preparei com o mínimo de antecedência, mesmo que seja uma comunicação emergencial. Você pode sair ali daquela situação 1 minuto numa sala, refletir por 1 minuto o que você vai falar e levar a comunicação um pouco mais preparada, né? De tal maneira que o grupo que vai receber aquela comunicação possa receber na linguagem que é mais apropriada para ele, na forma que é mais apropriada para ele, com o conteúdo mais formal ou menos informal, conforme for mais apropriado para aquele grupo, né? Então, finalizo aqui essa resposta, Welber, dizendo o seguinte, né? Nós temos como comunicadores que estar sempre atentos ao ambiente, ao meio que eu estou usando ou que eu estou comunicando, para que eu use os melhores canais, a melhor mensagem para obter o melhor feedback. Muito bem. Bom, são 11h05 em Brasília, 11h05 na nossa capital. Então tá aí, ó. Hoje a gente fechando, como o Dongley falou, dentro de uma temática, né? A gente vai continuar falando, acredito, sobre comunicação, né, Dongley? Mas isso aí, vamos mais um pouquinho. Isso, mas hoje a gente falou da capacidade para comunicar, e na semana que vem já tem aí Dongley, qual vai ser? Temos aqui, vamos falar sobre a comunicação efetiva, né? Muito bem. A gente falou um pouco dessa importância hoje, falamos sobre como que eu posso desenvolver a minha capacidade de comunicar, entendendo esse ecossistema da comunicação. Muito Semana bem. que vem vamos aprofundar um pouquinho mais, né, nessa efetividade, porque é importante que a comunicação sempre seja efetiva.
Maravilha. Então tá aí, ó, convite tá feito, terça-feira que vem, né? Mais um encontro aqui com o nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado com Dongley Martins. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez pela tua participação, muito bom ter você aqui, pela tua disponibilidade de estar junto com a rede, né? A rede que está completando 10 meses, olha só que bacana, e já acessamos já tivemos acessos, melhor dizendo, né? Mais de 2 milhões de acessos, estamos rumo aí aos 30 mil downloads, né? E a coisa tá aí de vento em popa, né? Para 10 meses uma rádio web é muita coisa e a gente louva a Deus aí por todo mundo que tem se dedicado a isso. Dongley, fica à vontade para as considerações aí. Não, e ainda temos muito mais, não, Elber? Sim. E o futuro será com certeza ainda muito melhor. Com certeza, com certeza. E fica à vontade aí para as suas considerações finais, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Eu quero reforçar com a nossa audiência, né, com os nossos ouvintes, né, a importância de você dar valor a esse tema, né? A comunicação pode destruir vidas, pode destruir negócios, pode destruir famílias, né? A comunicação está em diversas esferas da sociedade, mas aqui pensando e olhando para o mundo do trabalho, nós sabemos que, né, é importante a gente dedicar, né, um pouco da nossa atenção, do nosso desejo, da nossa forma de lidar, a importância da gente valorizar uma comunicação bem feita, né, a importância da gente treinar e se aperfeiçoar cada vez mais em comunicar com qualidade. Não despreze isso de forma nenhuma, porque você vai colher excelentes resultados. Talvez você já seja um daqueles que já colhe bons resultados da comunicação, não sente nessa zona de conforto, procure aprimorar cada dia mais, procure crescer mais. Se você está sofrendo, né, ainda nesse lugar da comunicação, procure, né, todas as ferramentas, as técnicas, mas lembre disso, né? Eu acho que a dica final aqui sobre esse tema da capacidade de comunicar é que ela está muito atrelada à sua capacidade de querer conhecer o ecossistema da comunicação e as pessoas com quem você vai se comunicar. Se você não é da área comercial, olhe para boas pessoas da área comercial, converse com elas, aprenda com elas, porque talvez você tenha aí oportunidades de crescimento, desenvolvimento que farão toda a diferença na sua vida, né? Existem materiais, livros, bons treinadores que trabalham com isso, né? Conselheiros que você pode procurar na sua igreja, na sua cidade, né? Amigos profissionais de outras empresas, outros empresários, mas não deixe de procurar se interessar por isso, por desenvolver essa capacidade de comunicar. Por fim, né, agradeço mais uma vez aí nossa audiência, gente tão querida do Brasil e do mundo, que vocês possam continuar nos acompanhando aqui, mandando suas sugestões. Se vocês têm algum tema específico que gostariam que a gente trouxesse, né? Eu estou aqui ao longo do período tentando trazer temas que se encaixam uns nos outros, né? Eu sempre estou planejando pelo menos umas 2, 3, 4, 5, 6 semanas para poder ter a lógica daqueles conteúdos que fazem mais sentido para o mundo do trabalho. Mas se você tiver um tema específico, um ponto específico, manda aí no nosso WhatsApp da rede e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar alguma experiência com você sobre isso. É isso aí, Elber. Um abraço, semana abençoada para você, né? Uma boa semana aí de trabalho com tudo que você tem feito aí também na rádio, que o Senhor abençoe aí a sua liderança. Maravilha, Dongley. Obrigado, querido. Igualmente, que Deus te abençoe e boa semana e, permitindo Deus, até terça-feira para mais um Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Elo Empreendedorismo na Rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br.
Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.